olhos, entrando em sintonia com este momento. Já estamos aqui envolvidos por a equipe espiritual da nossa casa. E com certeza é o nosso pensamento nesse momento, é a nossa vontade, o nosso entusiasmo para o trabalho, para o estudo da noite, que será dado pelo nosso irmão Moisés, que muito vai nos enriquecer com a sua palavra, com o seu ensinamento, de um livro tão importante, que fala de quem somos, o que seremos na espiritualidade, que possamos absorver esses ensinamentos, colocando em nossas atividades mesmo, comunicativas, intelectuais, para que possamos levar à frente esse ensinamento da doutrina, a doutrina dos espíritos. Possamos, neste momento, entrar também em pensamento, dirigindo a todos aqueles irmãos que aqui não puderam chegar, aqueles que estão a caminho também, não puderam chegar no momento, que todos possam ser envolvidos nessas vibrações. E abençoa, Pai, a esse momento, momentos de estudo, de reflexões sobre a tua direção, na tua paz, no teu amor, em Jesus, nosso Mestre, e a toda a equipe presente da nossa casa, envolvendo-nos a todos, encarnados e desencarnados, com as graças de Deus. Graças a Deus. Então, nosso irmão com a palavra. Muito boa noite mais uma vez, queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Maria de Madalena. Uma satisfação, ainda que estejamos virtualmente conectados, e eu acredito que nesses últimos tempos nós estejamos vivendo os grandes desafios da prática da caridade moral, porque não temos a oportunidade ainda de estarmos reunidos fisicamente nos nossos ambientes mais qualificados, mais preparados, mais estruturados para uma abordagem de auxílio, de consolo, de fluidoterapia, de presença de aparelhos do mundo espiritual, recursos magnéticos que a Casa Espírita permite. Mas, enquanto isso não pode ser, novamente, apropriado, nós vamos mantendo assim o contato. E aí o grande desafio é o que nós podemos doar de nós mesmos. Eu acho que nunca foi tão oportuno cada um de nós que vem vivenciando a coerência das condições sanitárias, de higiene, de permanência em casa, de sair, no caso das necessidades essenciais, dentro de cada um, o que cada um considera ser realmente essencial para si, e é o parâmetro exatamente esse, o que nos permite, o que precisamos para sobreviver, para estabelecer como conexão, o encontro conosco mesmo. Nunca tivemos tanta oportunidade de nos enxergarmos melhor. E é um grande desafio. Aliás, o grande desafio da doutrina espírita, que é justamente o encontro consigo mesmo, que é justamente a oportunidade de nos conhecermos mais. E muitos de nós, já iniciada a tarefa do compromisso dentro da Casa Espírita, primeiro sentimos muita falta do passe, das reuniões mediúnicas, do abraço, do acolhimento, que é a característica da doutrina espírita, que é a característica da Casa Espírita. Chegarmos à Casa Espírita, recebermos a palavra calorosa, o aperto de mão, o abraço, o acolhimento, e a oportunidade da reflexão, que é alimento da alma. Então, graças a esses mecanismos tecnológicos, virtuais da internet, nós vamos mantendo essa sustentação, encorajados
um olhar adiante, esperançoso, para que se restabeleça as condições favoráveis de retorno, que é o que todos nós desejamos, que todos nós torcemos e mantemos a fé viva. Então, nunca foi tão oportuno aprendermos mais um pouco quem realmente somos. E a doutrina espírita, na sua base, é essa estrutura de pilares da imortalidade, da reencarnação, da existência de um Pai Criador, doador da vida, causa de todas as coisas, a causa incausada em si mesmo, inteligência máxima e suprema do universo, a comunicabilidade com os espíritos. Então, a reencarnação, a comunicabilidade depende do fator mediunidade, que é o recurso educativo para experienciarmos causa e consequência para cada um de nós. O livro Céu e Inferno é resultado da expansão da quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, nasce o Livro dos Espíritos. Aliás, esse mês nós estamos comemorando, né, o aniversário de publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, que passou a ser lei no Dia do Espiritismo. Portanto, parabéns aos espíritas no mês de abril. Espírita é todo aquele que escolhe o espiritismo para tornar-se adepto e seguidor, conforme ensina Kardec na primeira introdução do Livro dos Espíritos, que eu convido a todos a meticulosamente estabelecer contato com a introdução da obra kardeciana. Então, ali ele vai explicar toda a sua experiência após ter realizado as mais de 500 perguntas da primeira edição, e depois a segunda edição definitiva, com 1.019 perguntas. E o Céu e o Inferno é o resultado, não só o Céu e o Inferno, toda a obra kardeciana apresenta a instrução dos espíritos, a administração, o acompanhamento direto com Allan Kardec. O espírito familiar de Kardec em obras póstumas é o próprio Espírito de Verdade, que é Jesus, fazendo renascer a sua essência, o cristianismo redivivo em nossas vidas através da doutrina espírita, fez com que o bom senso reencarnado, o missionário Allan Kardec, pudesse abordar o mundo espiritual de forma além dos horizontes dos fenômenos, que é o que as pessoas só enxergavam. As mesas girando, as batidas, as comunicações, as frivolidades das perguntas, as brincadeiras, mas alguém de caráter moral elevado e intelectual, igualmente, que é coisa rara na Terra, estabelece perguntas e vem nos trazer esse manancial de individualidades dos próprios habitantes do mundo espiritual, vem nos trazer o seu concurso. Eles vêm nos dizer, estamos vivos, fazemos parte do mundo causal. Daqui, todos nós partimos, para cá, todos nós retornamos. A vida na Terra é uma vida temporária de aprendizado, de união do espírito com a matéria, com o objetivo de intelectualizá-la, estabelecendo uma conexão em que o espírito é dominante no exercício da sua vontade, no exercício do seu livre-arbítrio, na oportunidade de se engajar no progresso para reter toda a herança divina que cada um de nós tem por recurso natural de apropriação, como todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, na essência, portanto, somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Mas o mundo espiritual é formado de uma gama de indivíduos de todas as características.
Nós somos o resultado do mérito próprio, das próprias conquistas, como obra inacabada que somos, como afirma Pedro de Camargo. Que é mais consolador do que dizer eu sou um espírito imperfeito. Né? É a mesma coisa, só que o ângulo é mais positivo. E é importante a gente abordar recursos de positividade no sentido de nos estimularmos para o crescimento. Então, vamos nos enxergar como obras inacabadas, ou seja, todos nós alcançaremos os recursos da perfeição relativa enquanto estamos a caminho nessa lei natural. Então, o céu e o inferno é dotado de uma primeira parte, de um conjunto teórico mostrando as leis naturais e toda a codificação diferenciada do que o homem estabeleceu como adulteração dessas leis em favor de si mesmo, da sua ganância, da sua ideia de poder, do controle do povo, estabelecendo um labirinto de conexões em que a imposição, o constrangimento teórico não nos leva ao consolo, e sim uma dependência humana, de um referencial humano. Então, esse é um dos aspectos que nos é dado reconsiderar. O espírita é seguidor de Jesus e não tem um referencial humano na Terra. O espírita, ele é classificado nessa condição ao ter escolhido ser adepto do espiritismo. Não existe outro adjetivo depois desse. É somente esse, espírita. E nós não somos, portanto, seguidores de Kardec. Nós temos Allan Kardec como bom senso encarnado, como o organizador, o codificador de tudo que ele observou, conforme Jesus disse. Eu vos enviarei o Consolador, ele não falará de si mesmo, mas do Espírito de verdade, que vai fazer lembrar a minha essência. Então, o Consolador é o Espiritismo e o organizador de tudo que foi observado é Allan Kardec. Mas nós não seguimos Allan Kardec. O Chico Xavier foi admoestado pelo Emmanuel. O Emmanuel disse para ele assim, Chico, o dia que eu escrever alguma coisa diferente de Allan Kardec e diferente de Jesus, você me abandona e fica com Kardec e Jesus. Então, Kardec é o facilitador para chegarmos até Jesus. O Espiritismo é a chave do entendimento do Evangelho, que nos proporciona, então, toda a oportunidade de entendimento das parábolas, das alegorias, do véu intencionalmente lançado por Jesus. E através da mediunidade, das comunicações mediúnicas, em que Allan Kardec manteve na Sociedade Espírita Parisiense, estabelecendo a mediunidade como concurso da ciência espírita. É muito importante a ciência espírita. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixa bem claro que a ciência espírita é infinita. Então, isso nos dá a condição de aprendizes para a imortalidade. Nenhum espírita será catedrático, será teólogo, será formado, mestrado ou professor. Todo adepto da doutrina espírita é sempre um aprendiz. Tem aprendizes mais articulados, tem aprendizes mais amadurecidos, mas todos somos aprendizes. E aprendemos todos os dias alguma coisa nova na medida em que estabelecemos esse contato. Então, essa obra O Céu e o Inferno vem trazer, na sua primeira parte, esse conjunto teórico inicial sobre as leis divinas. E a refutação de Kardec, que, de forma elegante, coerente e pedagógica, nunca estabeleceu um confronto com quem quer que seja para constranger ideias, mas nunca deixou de escrever aquilo que foi contestado. Para deixar esse legado conosco, apresentou a teoria materialista e o ideal espírita superior, consolando, trazendo na intimidade, na essência, Jesus para bem próximo do ser humano como exemplo vivo e guia da humanidade.
e não um ser distante, etéreo, impossível de ser alcançado, que o homem colocou no mesmo patamar do Criador. Então, Jesus não é Deus, é um espírito que seguiu toda a trajetória como nós estamos seguindo, sendo que na criação da Terra ele já era espírito puro há 4 bilhões e meio de anos, portanto, o nosso irmão maior, governador do planeta, segundo Emmanuel, e faz para cada um de nós, seus irmãos menores, colocando para cada um de nós um mentor espiritual, que é um espírito superior, para nos levar até ele. E aí, na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar as experiências dos espíritos felizes, dos suicidas, dos infelizes e também daqueles endurecidos, que nós consideramos um dos maiores desafios para a experiência mediúnica nas reuniões mediúnicas da Casa Espírita. Os espíritos endurecidos. O espírito de hoje comunicante é um espírito aborrecido. Ou seja, ele não é tão endurecido. Até porque ele inicia a comunicação dele primeiro de forma espontânea. Aqui cabe uma coisa muito importante de ressaltar. Não sei se vocês já perceberam. Quando a gente abre lá o Livro dos Médiuns, na primeira página do Livro dos Médiuns, você tem lá, Livro dos Médiuns. Ou, qual é o outro nome do Livro dos Médiuns? Guia dos Evocadores. Então, Está sem som, Moisés. Você está sem som. ok, voltei. Então, retomando. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Evocadores, é essa obra que vem nos auxiliar nesse entendimento. O que é uma evocação? Porque o Espírito começa dizendo assim, eu não fui evocado, vim espontaneamente. Então, Kardec tinha a missão de evocar um espírito de escola, de moral elevada, com a capacitação de convidar. E aí, se houvesse oportunidade da presença daquele espírito, ele poderia estar lá. Também não era obrigatório, porque a ciência espírita é diferente da ciência humana nesse sentido. Para que ocorra o fenômeno, o fato mediúnico, é necessário o componente espiritual comunicante para exercer a sua tarefa de comunicação. E ele chamou de médiuns falantes, o que hoje nós conhecemos por médiuns de psicofonia, de psicografia, de escrita. Esse espírito diz isso. Então, Allan Kardec não evocou. Quando a nossa irmã, no início da preleção, antes da preleção, fez a prece, ela evocou a presença de Deus, de Jesus, dos mentores espirituais. O que significa que todos nós, nesse momento, estamos conectados com a energia dos espíritos superiores envolvidos em prece, no propósito com Jesus. Foi uma evocação, mas não uma evocação de teste, de averiguação de quem seja Jesus, ou de quem seja o Pai Celestial, ou de quem sejam os mentores da Casa Espírita que frequentamos. Foi uma evocação de conexão em prece para a administração do concurso do propósito do qual todos estamos engajados, envolvidos com Jesus. Diferente das evocações que Allan Kardec fazia. Evoca o nome do espírito do fulano de tal, que residiu em tal endereço, tal. Isso é uma evocação de quem tem moral. Nenhum de nós tem essa condição. Não é essa a prática da Casa Espírita hoje, até porque Allan Kardec já fez esse trabalho. Então, com esse propósito, ele realizou inúmeras evocações para trazer o concurso da visão, da experiência de cada indivíduo do mundo espiritual. E para nos ensinar que essa visão ela não depende de uma comunicação, mas de todas.
Então, nenhum de nós pode eleger em uma comunicação toda a perspectiva do que seja o mundo espiritual. Nós vamos ver nessa comunicação que nem tudo que o Espírito disse está de acordo e coerente com o Evangelho. E muito menos com os ensinos superiores do conjunto, do resumo doutrinário do Espiritismo. Porque é uma perspectiva pessoal, não significa que é verdade. Não significa que, por estabelecer uma comunicação, usando a lei natural da mediunidade, que o Espírito vai trazer a verdade absoluta. Não, nós temos que avaliar, negar. Se não entender, não aceitar. Que é melhor negar nova verdade que aceitar uma mentira. Quando a gente aceita uma mentira, a gente se torna presa da ideologia falsa e o falso profeta, de um mistificador. Assim também nós temos que ter essa mesma postura perante os divulgadores da oratória espírita. Nenhum divulgador espírita tem a palavra absoluta da verdade. Tudo tem que ser analisado. Eu acho que o espiritismo deve ser isso porque aquele palestrante falou. Mas só um palestrante falou e os outros? Que é assim que Kardec fazia. Eram várias comunicações. A maioria que apresentava um conjunto equivalente fazia parte da resposta da pergunta que ele fez no Livro dos Espíritos. Ciência espírita. E aquele indivíduo que fez uma resposta, deu uma resposta diferente do conteúdo da maioria, era colocado de lado. Essa resposta não faz parte do conjunto. Essa resposta não faz parte da equipe Espírito de Verdade. Isso foi o trabalho de Allan Kardec. Essa deve ser a nossa postura diante das comunicações. Tem gente reproduzindo, compartilhando comunicações na internet de Santo Agostinho, só porque está escrito Santo Agostinho. E aí as pessoas vão pesquisar, e não é Santo Agostinho, é um outro filósofo antigo. Uma parte era Santo Agostinho, então misturaram comunicações. Só porque está escrito Santo Agostinho, essa aqui é Santo Agostinho, eu vou compartilhar. Nós sabemos. Tem que ser feita uma análise. Alguém disse isso, assinado Emmanuel. Só porque está assinado Emmanuel, é Emmanuel? Será que é Emmanuel mesmo? Nós não podemos sair replicando mensagem porque alguém nos mandou uma. E aí cabe a gente comentar isso porque estamos nessa fase, né? Querendo que as pessoas se nutram da doutrina, que a gente compartilhe, que comuniquem, mas pode ser que aquela comunicação não seja daquele espírito e tenha erros e tenha posturas graves, antidoutrinárias, que passam desapercebidas nossas. Tem gente dando comunicação de Emmanuel hoje. Mas, espera aí, ele não disse que ia reencarnar? Como é que ele vai dar comunicação hoje se ele disse para Chico Xavier que ia reencarnar? Isso é muito sério, isso é muito grave. Mas quem tem a moral para avaliar, pode. E esse é o caso de Kardec. E aí, eu vou compartilhar com vocês esse texto. Um espírito aborrecido. Bordeaux, 1862. Esse espírito apresenta espontaneamente ao médium reclamando preces. Então, olha só, ele está consciente do sofrimento que ele está passando. Ele está pedindo preces. Por que vos leva a pedir preces? Perguntou Allan Kardec. Resposta: estou farto de vagar sem objetivo. Pergunta: estás há muito em tal situação? Resposta: faz 180 anos, mais ou menos. Isso é coisa rara. Um espírito que está com uma condição de sofredor no mundo espiritual, ele não tem noção de tempo. Esse daí tem. Ou seja, ele está lúcido. Ele sabe que está desencarnado. Que nem sempre é comum. O comunicante do mundo espiritual, a maioria que vaga, que sofre, que está nas sombras, não tem noção de tempo, está vagando
e acha que está vivendo a mesma época de algo muito importante que passou. Esse é diferente. Pediu prece, não foi evocado, se comunicou espontaneamente, ou seja, está no planejamento do mundo superior que organizou aquela reunião, e diz que mais ou menos está há 180 anos. Quase 3 reencarnações normais de cada um de nós, em média 60 anos. Não é? É muita coisa para ficar vagando. Quanto tempo esse espírito está sofrendo? Ele veio pedir prece. Ele está farto. E Kardec pergunta, o que fizeste na Terra? Resposta, nada de bom. Esse espírito tem consciência do mal que ele fez ou do bem que deixou de fazer, para dizer isso, nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Pergunta de Kardec. Mas isso, melhor, uma afirmação, mas isso não forma categoria. Resposta, entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhanças, ou suas simpatias que se reúnem. Então, aqui é muito interessante Kardec contestar que a condição de entediado não é uma categoria, porque Kardec, na questão 100 do Livro dos Espíritos, ele faz essa abordagem, né? Divide as comunicações dos espíritos em classes, em ordens. Aí, quando ele diz, não, eu sou um entediado, e isso é uma categoria. Isso não é categoria, não. Pelo menos eu não fiz isso. Você vê que ele não vai adiante com essa insistência. Porque o que o Espírito quis dizer, estar numa categoria, é estar de comum acordo com os seus simpatizantes. Isso é um grande ensinamento para nós. Nós estaremos conectados aos nossos simpatizantes. E isso é uma escolha muito íntima. É o conjunto dos nossos interesses. Cada um de nós possui um teor de interesses que caracterizam a nossa personalidade. E isso é individual. A evolução é individual, esse conjunto é uma experiência muito particular e nós estaremos juntos daqueles com os quais estabelecemos simpatia e sintonia. Isso é uma lei. A lei dos fluidos, muito bem explicada por Allan Kardec no livro A Gênese, que eu convido a estudar, capítulo 14, os fluidos na Gênese. Existe uma lei de associação natural, de conexão, pelo endereço vibratório. O que é o endereço vibratório? É a conquista magnética da expressão do nosso campo mental, conjunto dos nossos interesses, que estabelece as conexões do mesmo sentido. Então, nós estaremos no local com as pessoas, com as ocupações, com os interesses semelhantes. Foi isso que ele quis dizer com categoria. Quando ele diz, entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes, ou suas simpatias que se reúnem. Aqui é muito importante também essa questão, porque você vê um espírito sofrendo, pedindo prece, vagando há 180 anos, sofrendo, ainda traz ensinamentos. Por que isso acontece nas comunicações? Porque a comunicação ela é feita com a permissão do mentor. O espírito primeiro se conecta ao mentor, o mentor reconecta-se ao perispírito do médium psicofônico e a transmissão tem o filtro do mentor e o seu controle. Quando a reunião é séria, quando o propósito é com Jesus. Quando não tem propósito, quando é interesse particular, quando há cobrança na mediunidade, quando a mediunidade é sem Jesus, não tem mentor. É espírito direto tomando conta e dominando as funções motoras do médium. Mas quando é reunião com Jesus, tem hora para começar e acabar a comunicação. E aí, o espírito vai se comunicar e trazer suas informações. E o mentor também vai ajudar na comunicação.
Então, quero convidar vocês aqui a reconhecer que esse espírito, ele não tem essa noção, essa lucidez para dizer que existe um conjunto de simpatias. Aqui tem uma pitada de auxílio do mentor para nos ajudar no ensinamento, que é diferente do que ele disse antes. Ó. Eu estou aqui há 180 anos, nunca fiz nada de bom, sou um entediado. Aí, de repente, diz, cada sensação encontra suas semelhantes, ou suas simpatias que se reúnem. Aqui já tem uma pitada do mentor de orientação. Então, percebam a riqueza do momento em que o mentor está auxiliando na comunicação. E Kardec continua. Por que permaneceste tanto tempo estacionário sem que fosses condenado a sofrer? Ou seja, ele não fez assim um mal, ele não foi um criminoso para poder ter tanto sofrimento. Não se trata de um criminoso, mas está sofrendo. O Kardec fez essa pergunta. Por que você está sofrendo tanto se você não fez um mal assim, consciente, de ferir a consciência, de causar mal diretamente a ninguém? O que está acontecendo? É que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo que não é alegria é dor. Aí aqui nós temos que reconsiderar, né? Que isso é a opinião dele. Tudo que não é alegria é dor. Na verdade, tudo que é resignação não é dor. Na verdade, tudo que é esforço pessoal não é dor. Tudo que é escolha consciente no bem com Jesus também não é dor. A dor é quando nós nos afastamos de Deus. Quando nós criamos a própria lei, quando nos exacerbamos no egoísmo, quando nos permitimos a ilusão, quando estabelecemos conexão com o vício, os excessos, quando nos apegamos às pessoas, ao supérfluo, quando temos a vontade de domínio, nos afastamos das leis naturais. Aí nós causamos a própria miséria. Isso é dor. Porque essa alegria que ele está falando, se for a alegria do mundo, também é dor, como diz Delfino de Girardin, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 24, Instrução dos Espíritos. A verdadeira desgraça, ela diz, é a alegria, é a anestesia de consciência, são os excessos, a ilusão, os vícios, são as condições de exacerbação das sensações, da falta de sentimento, da falta de respeito para consigo mesmo. Aí está a verdadeira dor, a verdadeira desgraça. E ela diz também na alegria, mas essa alegria é do mundo, aquela que anestesia. Porque a alegria que o Evangelho proporciona é a alegria cristã. A alegria daquele que está disposto a servir, a aprender, a amar, e não se cansa. Porque é uma renovação de energia com Deus, com os nossos mentores. Aí a nossa dor, que era tão grande, fica bem pequena. É o fardo leve que Jesus diz e nos convida. E disse que nos aliviaria se o seguíssemos. Então, Jesus não vai eliminar nossa dor. Ele vai nos dar força para que, com coragem, nós saibamos enxergar nossa dor como recurso educativo. Desde que não haja reclamação. Que não é o caso do nosso irmão aqui, né? Ele está reclamando bastante. Eu estava votado ao tédio. Pergunta, fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? Ou seja, você foi levado a ficar no mundo espiritual. O que é erraticidade? A erraticidade é a região do mundo espiritual onde há espíritos como nós, ainda com a necessidade de voltar ao palco de um orbe terrestre ou outro, mas é espírito reencarnante.
E aí, os espíritos da erraticidade são espíritos errantes. Não é porque eles estão causando exclusivamente equívocos, são errantes. É errantes porque é adjetivo da erraticidade. Então, erraticidade é a região espiritual, e espírito errante é aquele que precisa reencarnar. Todos nós estamos em evolução, no progresso, precisamos reencarnar. Então, ele é espírito errante. Então, Kardec sabe disso e pergunta, você já podia ter reencarnado. Em outras palavras, você está obrigado a ficar aí no mundo espiritual? Está obrigado a ficar na erraticidade? Foi isso que Kardec perguntou. Foste forçado à erraticidade contra a vontade? Aí, para entender essa pergunta, a gente tinha que saber o que era erraticidade, né? Aí o que ele diz, são coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Ou seja, ele não sabe explicar, ele sabe o que é, mas ele não tem a didática para explicar. Aí Kardec dá a instrução do acolhimento, do pedagogo, do professor, do missionário de luz, do psicólogo espiritual, do doutrinador, que mais que doutrinador é o dialogador, né? Agora estão substituindo a palavra doutrinador por dialogador. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-se a vós mesmos. Que técnica é essa, hein? É a técnica que os palestrantes gostam de fazer. Por que é bom ser palestrante? A gente fala e ouve primeiro que todo mundo aprende mais. Quem se dispõe a ensinar, aprende primeiro. Não significa que é mais do que ninguém. É tão necessitado quanto todos. Talvez, e mais ainda até, por ter a responsabilidade. Essa é a técnica. Se você conseguir articular o que você está passando na sua intimidade, você passa a ser uma personalidade resolvida. É muito importante nós nos resolvermos conosco mesmo. Essa é a função da psicologia humana. O que o psicólogo faz? Estimula você a falar. Fale sobre o seu problema. Fale sobre você. Organize suas ideias. Por isso nós precisamos do atendimento fraterno na casa espírita. O que nós aprendemos no atendimento fraterno? Ninguém no atendimento fraterno vai dar a solução para a pessoa que pediu atendimento. Vai estimular ela a encontrar a própria verdade dentro dela. Esse é o objetivo do atendimento fraterno. Encorajar a pessoa a falar sobre si, falar sobre a sua dor, ser estimulada a refletir sobre aquilo, trazer o evangelho, a leitura e a prece para ela, no ambiente da casa espírita, envolvido com o seu mentor. Aí ela chega a uma solução. Poxa, mas eu podia ter feito isso. Que tal se eu fizesse isso? Seria bom. Ela mesma chega à conclusão. E assim somos nós que nos dispomos a fazer o estudo. Falamos tanto do problema, quando vemos, estamos nos resolvendo também. É muito importante, quando a gente for convidado a fazer um estudo, não negar. Agora, o presidente já sabe, o próximo a ser escolhido para estudar, ninguém vai negar. Porque quando a gente articula a palavra, a gente começa a resolver o problema. Então, o Espírito vai falar de si mesmo. Olha, ele vai desabrochar. Faltam-me termos de comparação. Não poderia fazê-lo. Isso no início ele falou, mas depois ele consegue encontrar o termo de comparação. Olha a comparação que ele faz. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que encarnou o mesmo que o papel pode legar ao fogo quando consome. Ele está se comparando ao papel e a dor que ele está passando, o fogo que está consumindo o papel. Pronto, fez a comparação. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas, a sua proveniência. A causa do seu nascimento, ou, se o quiserdes, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, só então, tem ele eterizado a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Olha a pitadinha do mentor aí de novo.
precisou chegar numa situação dramática de dor para reconsiderar e começar a conhecer a si mesmo e reconhecer que está dentro do mecanismo de progresso. Ele reconheceu isso com a ajuda do mentor e da comunicação. Desabrochou, desembuchou as palavras e organizou o pensamento. Ele mesmo encontrou a solução ao falar. Que maravilha o médium psicofônico ou o médium falante na época permitir que esse espírito usasse das suas funções motoras para falar. Ele está se organizando. Esse é o trabalho da reunião mediúnica. Acolher, deixar que o espírito fale, deixar que ele organize o pensamento. Ele mesmo vai chegar à conclusão. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento que vos acusais? Olha o aprofundamento do dialogador, né? Consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. Então, ele definiu a sua situação. Tédio. Falta de vontade para viver. Inanição. Todos nós temos esses momentos. São momentos que nós nos permitimos, às vezes, a tristeza. Nós não podemos deixar que isso se transforme numa consolidação até as raias da depressão. Se deixar, vai. Então, o desânimo é uma falta, ensina os Espíritos, também no capítulo 5 do Evangelho. Sentir-se desanimado é normal, porque sentir é natural. A questão é, o que vamos fazer com o que estamos sentindo? Entenderam isso? O Espiritismo não condena nada. O Espiritismo não faz apologia à retificação, à ideia de condenação de nada, de coisa alguma. Somos nós mesmos que estabelecemos a nossa condenação ou a libertação, pelo uso do livre-arbítrio e uso da vontade. Eu me equivoquei, cheguei a consequências drásticas, estabeleci a dor como mecanismo de reparação. Entristeci-me por essa escolha. Sinto-me entristecido, desanimado. Eu estou com esse sentimento. O que eu vou fazer com ele agora? Continuar alimentando? Não. Vamos reagir. Vamos restabelecer a positividade e lembrar do nosso mentor. Buscar a oração, pedir ajuda. Ler o Evangelho. Convocar Jesus, que disse que estaria conosco até o final dos tempos. A irradiação do Cristo atinge a terra inteira e a cada um de nós. Conhece as nossas necessidades e o nosso pensamento. É amigo invisível presente em nossas vidas. Não nos permitamos a tristeza e aos seus excessos. Podemos sentir, mas não vamos exagerar. Não vamos nos entregar à inação, porque foi isso que o Espírito fez. Ele mesmo diz. Olha, eu entrei numa inação. Num tédio, filho da inação. Os espíritos como vós foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que desejem? Olha a pergunta, normal. Eu estou num tédio, não tenho o que fazer, vou arrumar o que fazer. Vou ser útil para alguém. Ele responde que não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram. E como foram inúteis, desprovidos da iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem até o cansaço decorrente de tal neutralidade. Os agite em sentido contrário. Momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar os esforços e a perseverança. Aqui, quando eu estava estudando, eu lembrei do livro Libertação, de André Luiz, em que o instrutor Gúbio ensina, com a presença de Matilde, espírito superior,
que vem despertar Gregório, o chefe líder das trevas no umbral. E a Matilde diz assim: eu tenho notado que o meu filho Gregório, nos últimos 50 anos de atuação me envolvendo, de 50 anos para cá, isso ela vem atuando já há muito mais tempo, mas dos 50 anos para cá, ele vem sentindo tédio do mal. Olha o que é o tédio do mal, um cansaço. Não tem objetivo, não tem satisfação. A pessoa tem poder, tem glória, tem beleza, tem juventude, tem saúde, tem posses, tem toda a satisfação sensorial, mas tem um vazio dentro de si mesmo. Aqui ele manda, mas também é odiado. Chega uma hora que ele entra numa incompatibilidade consigo mesmo. Por quê? Porque a sua essência é imagem e semelhança de Deus. Essa é a característica de todo o conjunto doutrinário que se estabelece no concurso de uma reunião mediúnica, reconhecer que o mal não é para sempre. E que ninguém é totalmente mal. E que ninguém pode levar adiante o mal que causou para si mesmo, porque vai encontrar uma incompatibilidade consigo mesmo. E vai reencontrar-se. Foi por isso que Jesus disse: eu recolherei todas as ovelhas, nenhuma vai ficar perdida. E quando eu for erguido na cruz, eu atrairei a todos para mim. Quanto tempo isso vai levar, não podemos mensurar. Mas todos serão atraídos para Jesus. Isso é uma certeza do cristão. Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça. Aqui está o grande mal desse companheiro, que por sua vez é mãe da ignorância. Então, por ignorar consequência, por viver as satisfações grosseiras do mundo, se iludindo, fugindo dos seus deveres, ele entrou numa inação e se permitiu a viver longe da verdade. E não vos aproveita das existências anteriores? Será que ele se lembra das existências anteriores? Ele se lembra. Sim, todas, porém, parcamente, visto serem reflexos uma das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que nos torna inapreciável. Esse espírito sabe que teve outras existências, sabe que o progresso é inexorável, que nunca se interrompeu, mas ele não percebe. Ele diz que o progresso é insensível, ou, em outras palavras, eu não consigo ver progresso. Quando é que nós não conseguimos ver progresso na evolução espiritual? Quando nós olhamos só para a matéria, só para as leis humanas. Isso é lição para nós. O mundo está cada vez pior, as pessoas estão cada vez piores, as coisas só pioram. Nós estamos só enxergando o mal, só enxergando a matéria. E é preciso enxergar-se como espírito. E saber que muitos outros estão adiante de nós porque superaram esses momentos. E não enxergaram só as escolhas passageiras do homem, mas da construção do reino dos céus dentro do coração de cada um. Então, essa perspectiva limitada desse companheiro atesta claramente que ele viveu o materialismo. E não vos aproveita das existências anteriores, diz que sim, né? Mas insensível. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Por favor, evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestaria um benefício. Ele pede que seja convocado novamente. Tem pessoas que são assim, né? Por favor, me leva para a casa espírita que eu sozinho não consigo ir. Por favor, faz uma prece para mim lá, porque eu não consigo fazer. Coloca meu nome lá, pelo amor de Deus. A pessoa conhece, sabe que é verdade, mas ela não se movimenta recursos para poder se engajar. Não sejamos nós a permitirmos a essa preguiça. Vamos sempre nos esforçar para a superação. Porque reconhecemos a verdade, mas não tomamos a atitude, mas se formos chamados, ele vai ser um chamado para ele, vai acordá-lo.
Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Cada vez que ele escrevia, ele tinha uma intensidade diferente no que escrevia. Aí, por que interrogais muito, o que, aliás, me fatiga, quando tenho necessidade de auxílio? Aí veio o guia do médium para fechar a comunicação e nos explicar o porquê de tudo isso. O trabalho intelectual é que o fadiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Olha como os mentores ajudaram ele a responder. Está bem claro aqui. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Trouxemos-lo a ti para que tentasses arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento. Ele recebe assistência do mundo espiritual e não está abandonado. Às vezes, mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingir a compreensão do verdadeiro progresso. Então, o guia do médium, que é Erasto, veio explicar que o problema desse espírito é a preguiça, é a falta de vontade, é ter buscado no mundo viver passageiramente, como se estivesse o tempo todo de férias, sem se enxergar como espírito, sem avaliar consequências, sem cumprir com o seu dever, sem ter a satisfação de ser útil, de servir, de aprender a amar, de se esforçar para renunciar, de acolher, de viver o bem, que é a substância do amor divino que nos dá luz, alimento verdadeiro para a alma. Então, que essa experiência desse irmão não seja repetida por nós, porque é um exemplo a não ser seguido, que assim são as comunicações e as vertentes apresentadas por os diversos habitantes do mundo espiritual. Ele chegou nessa situação. Se estivermos em consonância em algum aspecto com o que está vivendo, façamos agora o nosso esforço para que não sintamos igualmente o mesmo pesar, a mesma situação, porque a desencarnação não transforma ninguém. Nós seremos exatamente o que somos ao desencarnar, com todas as conquistas, com todas as necessidades e com tudo que devemos estabelecer como encontro consigo mesmo. A construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Muita paz para todos. Então, nós temos aí um tempo ainda, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, aproveitar nosso irmão Moisés, está sempre aí nos ensinando, através da Rádio Rio de Janeiro também, né? Aí estejamos à vontade. Ele já disponibilizou aí, né, para a gente poder interagir. Eu gostaria que o Romualdo fizesse uma pergunta. Romualdo, chegou, né, teu amigo. Querido irmão. Ô, Moisés, uma pergunta, Moisés? Faço sim, Moisés. Tudo bem, Moisés? Você? Tudo bem. Não, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: quando eu sempre leio esses depoimentos dos espíritos que se comunicaram, né? Eu sempre trago para mim, Moisés. Sempre trago para mim, para a minha vida pessoal, particular, né? Porque amanhã seremos nós que estaremos no mundo espiritual. Não é verdade? Então, eu faço uma autoavaliação. O que me chamou a atenção nessa comunicação foi o desinteresse dele pela sua vida. A falta de interesse. Por isso que Kardec colocou um espírito aborrecido, né? Ele não sentia interesse por nada, por ninguém, por coisa alguma. A encarnação dele foi de uma inutilidade muito grande. E aí, o que ele encontrou quando se deparou com a vida espiritual? Nada. Ele não construiu nada. E aí, olhando para mim, eu fico pensando, o que é que eu estou construindo nesta reencarnação?
O que é que eu estou adquirindo nesta reencarnação para quando chegar a minha hora de voltar, né, eu não me sentir assim, né, gente? Porque deve ser muito triste a pessoa se sentir assim ao chegar na verdadeira vida. Então, é uma coisa muito séria, né? Eu acho que nós temos que trazer para nós, para não ficar uma coisa assim distante, um espírito aborrecido, mas nós somos espíritos. Sim. Amanhã eu estarei no mundo espiritual também. Eu estarei retornando à verdadeira vida. E como será o meu retorno? Como é que eu vou me sentir? Será que eu vou me sentir também um espírito aborrecido? É essa reflexão que eu fiz. Excelente, meu querido irmão. E nós observamos nessa comunicação o que o Espiritismo tem por objetivo em nos retirar de cada um de nós o nível de materialismo que existe, que é o quanto nós enxergamos a vida pela perspectiva exclusiva do corpo. Então, essa perspectiva, lá no Livro dos Espíritos, o quanto que o Espiritismo pode influenciar para o progresso e como ele será compreendido no futuro, os Espíritos respondem. Um dos objetivos do Espiritismo é destruir o materialismo. Repare que ele diz materialismo e não materialista, porque a perseguição não é pessoal, é a ideologia. E não é o materialismo em si como ideologia, mas o quanto ele existe dentro de cada um de nós, conforme muito bem você colocou, querido irmão. O quanto que nós temos que tirar proveito para nós mesmos, nos enxergarmos naquele local, daquela comunicação. É a empatia. Se eu estivesse ali para responder as perguntas que Kardec fez, eu também teria respondido questões como essa? Fiquei sem ter o que fazer, estou aborrecido, estou incomodado com as escolhas dos outros, eu estou me sentindo infeliz, eu estou entristecido, eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo. Nós estamos num momento de avaliação crítica que faz parte da crise natural da transformação do planeta. O quanto que essa crise está nos beneficiando ou nos levando a enterrarmos os nossos talentos e também nos permitir... Ele saiu algemado do júri, da sala, mas não disse ainda quantos anos. Então, nós estamos algemados, todos nós estamos algemados ao corpo físico, mas é a união do espírito com o corpo. E quanto nós estamos nos trancafiando nessa condição em função desses interesses? Então, é preciso avaliar a si mesmo. Então, muito bem a reflexão do meu querido companheiro inesquecível, Romualdo, professor de biologia, trabalhou comigo no Colégio Gáudio. Nós tivemos momentos maravilhosos de oração, de conversas sobre a doutrina, e nos sentimos fortalecidos para entrar em sala de aula, porque fazíamos a nossa oração antes de entrar na sala, né, Romualdo? É verdade. É verdade. Prazer te rever, viu? Prazer te rever e te ouvir. Muito bem. Esse grupo aqui está no meu coração. Que bom, que bom. É muito bom. Alguém vai... Lorimar, quer passar alguma... Não, na verdade, a exposição do nosso irmão Moisés foi bastante clara, né, e bastante interessante o aspecto psicológico do irmão aí, né, Moisés? Ele realmente se entregou a um tédio, e o mais interessante que você frisou, e está aí no texto, que vamos dizer assim, entre aspas, a punição que esse tipo de espírito acaba recebendo, claro, construído por ele mesmo, é o tédio continuado, né? O tédio, entre aspas, que parece para ele eterno. O desinteresse acaba gerando para ele uma continuidade daquela mesma sensação que ele mesmo alimentou, né? Que coisa é a perspectiva do espírito que está nas sombras. A gente numa sala escura, durante uma semana, sem ver a luz do sol, você perde a noção. Quantas pessoas na pandemia aí perguntam assim, que dia é hoje mesmo? Eu não sei mais que dia é hoje, nem da semana, nem do dia do mês. Por que não sai de casa? Saiu da rotina. Então, você imagina um espírito que não tem acesso à luz, que está vivendo nas sombras das consequências dos próprios equívocos e sofre muito.
qual é a perspectiva do encerramento desse sofrimento? Ele não divisa. Então, parece que esse sofrimento é para sempre. Daí a falsa ideia das penas eternas. Penas eternas, exatamente. Esse livro Céu e Inferno deixa bem claro que essa perspectiva é exclusiva dos que sofrem. Porque os que estão na luz vivem um estado de alegria e satisfação e vontade de servir e amar indescritível. E nós podemos chegar lá, é só nos esforçarmos como aprendizes e estarmos dispostos a usar nossa vontade nesse nível de esforço no bem, fazer todo o bem que é possível conscientemente. E nós vamos nos associar aos amigos do plano da luz, mesmo que ainda não sejamos luz, mas como aprendizes junto do propósito. É o esforço que vai nos qualificar como verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão. Esforço que o nosso irmão do tédio não quis realizar, né? Esse esforço. É Então, verdade. ele sabe que o sofrimento é para sempre. Ainda bem que sabemos que até esses, né, serão compelidos, né, a voltarem à atividade, voltarem ao necessário trabalho, né? Com certeza. O progresso é para todos. Se a encarnação não for planejada ou concedida, ela também é compulsória. E se não tiver mais adaptação para viver no orbe que se encontra, é convidado a viver em outro orbe, já que o orbe segue o seu rumo natural também de progresso. Porque Jesus é que está no comando. É muito fácil para ele determinar quem vai reencarnar e quem não vai. Essa pandemia está determinando como mecanismo de separação para muitos, mas para a maioria é para ressignificar valores e vão voltar para a Terra. Não é um banimento, não é um recurso de banimento absoluto. Não existe recurso absoluto em nenhum momento. Não existe uma encarnação, uma desencarnação idêntica à outra. E Jesus lembra que as leis de Deus são acompanhadas de misericórdia. Então, não sejamos nós os detratores da condenação para afirmar com poderes absolutos que não possuímos conjecturas doutrinárias que não cabem e que não existem no Espiritismo. Temos que fazer a diferença entre a nossa opinião do que é realmente o Espiritismo. Para isso, temos que estudar. Vamos estudar. Acho que todos... Alguém deseja falar mais alguma coisa? A gente tivemos aí uma aula, né, muito boa. A gente tem muito aí para aprender, realmente. Então, nós já vamos aí caminhando para o final, né? A gente gostaria de ficar estudando mais. Eu, assim, gosto muito desse termo, né? Ciência espírita. E eu vejo que ainda não foi dado ainda, né? Permissão devido a nosso amadurecimento espiritual, sabermos de tudo, né? Então, eu vejo o seguinte, que é só a gente seguir, né, nas leis de Deus, né? Que muita coisa ainda não nos é permitido, né? Conforme você falou, Moisés, tanta coisa ainda que se fala, não pode se falar, né? Você tem que ter uma base no que está falando, né? Estudar Kardec, realmente, né? Eu acho muito, foi assim, para mim, bem esclarecedor, né? Essa palavra que a gente ouve, né? Mas ciência espírita, né? Temos muito para aprender ainda, né? Então, meus irmãos, graças a Deus, né? Agradecemos nosso irmão, que volte muitas outras vezes. A Deni aí vai fazer o convite e leva aí o nosso abraço para nossa casa, para nossa casa aí, irmã, né? E agradecendo, né? Graças a Deus. Vamos agora entrar mais uma vez. Na sintonia nós já estamos, né?